assim. Cara, e deixa eu fazer uma pergunta aqui que, no fundo, sei lá, eu imagino que seja óbvio para metade das pessoas que está ouvindo e que, ao ouvir você contando, sei lá, da Western Union, da questão do banco congelar o dinheiro, a pessoa já entende como o Bitcoin conserta isso. Mas, assim, só para ser, sei lá, para não deixar passar isso aí, vai que a pessoa que está escutando a gente não sabe esses fundamentos. Como o Bitcoin resolveria a situação do indivíduo que está morando no Líbano? Tipo, por que se ele tivesse Bitcoin e várias pessoas do Líbano tivessem Bitcoin em vez de ter. Você falou que não é rúpias, eu esqueci, é É liras? liras. É, as Liras. liras libanesas. Por que se ele tivesse Bitcoin em vez das liras libanesas, ele estaria protegido? O que, que ia mudar na vida dele? Se ele tivesse lira, sei lá, desde. Lira não, Bitcoin, desde, sei lá, 2018, antes de rolar, sei lá, a piora hiperinflacionária. Vamos lá, tem vários aspectos do porquê isso seria bom. Primeiro, quando você fala de confisco, isso jamais estaria acontecendo. Então, não só cidadãos, como as instituições, como eu falei, os seguros, e restaurantes e etc., eles conseguiriam ter acesso a um fluxo de capital que hoje está interrompido. Você planeja seus negócios com baseado numa entrada, num fluxo de capital. Então, vamos dizer assim, você pega que data de vai entrar o dinheiro, que data que vai sair, e você vai saber em que data certinha você vai estar no negativo, que data você vai estar no positivo, quanto que você tem que poupar para quando você estiver no negativo, você ter aquele caixa garantido e poder pagar o funcionamento da sua vida ou do seu negócio. Então, na parte do confisco é o principal de todos. Segundo, o seu dinheiro não está lastreado em confiança de políticos. Então, falando para o cidadão, falando também para os negócios, o mundo hoje ele é comercializado em dólar. O Bitcoin hoje ele é precificado em dólar principal. Então, a não ser que, e embora aconteça, uma inflação monetária do dólar, todas as outras moedas do mundo se fodem antes do dólar se fuder. Se você está com algo que está já primeiro dolarizado, já é uma proteção. A parte dessa primeira camada bem superficial, que é estar dolarizado, né, a cotação dele, ele por si só é uma proteção de inflação monetária, porque, gente, vocês sabem, um bloco a cada 10 minutos, a cada halving cai pela metade o número de bitcoins minerados, e a cada 2 semanas você tem um ajuste de dificuldade que compensa caso haja uma disfuncionalidade na rede. Então, você já sabe que não existe inflação não programada no Bitcoin, ela é previsível. Então, ela por si só, já face ao dólar, que já é uma barreira, face a uma moeda de um país disfuncional, já é uma segunda camada de proteção. Então, você passa pelo confisco, você passa pela política monetária que está sendo, você foge em partes de manipulações de juros, que é a manipulação do preço do dinheiro, que incentiva ou desincentiva. E quando você tem uma estrutura de um país que é dependente de fluxo de capital estrangeiro para dentro, então, seja pela diáspora, seja pelos investimentos de sheiks e etc., interessados em guardar o seu dinheiro lá, e seja pelo turismo, que são pessoas que vão de fora para ir para as praias maravilhosas, pegar as festas maravilhosas, fazer trilhas na montanha, aproveitar uma comida incrível, um povo super hospitaleiro, você consegue proteger o país de uma rede corrupta que suga através de intermediários a riqueza que o resto dos libaneses no mundo está produzindo e mandando, que o resto das pessoas no mundo está produzindo e mandando para aquele país. Então, o seu país, os cidadãos de um país ficam protegidos até do acesso a esse capital de fora, não só o fluxo interno entre eles, o fluxo em relação externo e a política monetária de uma moeda bosta em comparação às outras moedas fiat. No tangente, no tangente à psique, a uma questão cultural, você aprende que a única coisa que te faz crescer e te faz enriquecer é ser produtivo, é resolver problemas para os outros, para si e para a sociedade. E a única coisa que te faz investir para se tornar melhor é o
que você poupa desse trabalho que te gera riqueza. Então, você para de viver numa mentalidade artificial em que você vive tendo acesso a tudo, em que você consome tudo, mas nada é seu. Nada é seu. Às vezes nem seu corpo, né? Porque, visto que foi o que aconteceu na pandemia, nem seu corpo. Acho que seria isso. E eles já avisaram, né? No final a gente não vai ter nada e a gente vai ser feliz. É o plano, a gente não ter nada. Exatamente. Economia colaborativa. Sua casa vai ser compartilhada com quem a gente quer, sua mulher com quem a gente quer, seu marido, seu filho. Não vai ser você que vai educar, quem vai ser que vai educar vamos ser nós. Uma coisa que eu acho engraçada desse pensamento é assim: se você não vai ter nada e eu não vou ter nada, quem vai ter as coisas? Que é a parte que deixa de fora, né? Tipo, se sei lá, os plebes, os proletários, o povão não vai ter nada, quem vai ter as coisas que seriam deles? Então, o texto deles acaba com um ponto final, né? Se você quer fazer essa compreensão, você coloca 3 pontos. 2 mais e você tem 3 pontos ao final, aí o texto está completo. É foda, né? Cara, deixa eu te É perguntar uma foda. coisa de quando você tava lá, no Líbano, que, sei lá, desde que o Saylor começou a falar que ele via a hiperbitcoinização como um processo em etapas e que primeiro ia existir essas stablecoins de dólar e no último ano isso foi acontecendo, no começo eu achava que era meio bullshit dele, eu achava que era só que era o que ele precisava falar para ele não ser, sei lá, não encherem o saco dele no governo americano, basicamente. Depois eu fui pensando e assim, a minha tia, o meu primo que não tem interesse em economia, sei lá, um cidadão norme do dia a dia, ele Bitcoin parece muito complicado, muito estranho, ele nunca ouviu dizer o que é esse tal de Satoshi. 100 milhões de Satoshis? Por que tanta casa depois da vírgula? Sei lá, é tudo muito complicado para um norme. Em compensação, usar um dólar sintético é muito mais simples e já tem toda essa validação social do nome dólar. Você sentiu esse pensamento, sei lá, acontecendo de verdade no Líbano? Você sentiu pessoas que... Você até contou um caso, por isso que eu queria entender melhor. Você sentiu outros casos que, porra, se a gente tivesse, sei lá, com sintéticos de dólar, o negócio funcionaria muito melhor do que se fosse só pelo Bitcoin? Vamos dizer, assim, seria muito melhor? Não, com certeza não, porque a gente sabe que o que protege um blockchain, se ele não é descentralizado, ele não serve para nada. Um Não, livro de não. registro. Não, não, Se mas ele é veja. manipulável. Não, não, mas veja bem, o ponto é primeiro entender se o dólar digital faz sentido, porque a segunda pergunta é o que você chegou agora, é onde está construído esse dólar digital? Porque no fundo tem uns protocolos novos que estão nascendo que eu acho que chama TAR o Então, o que nome. eu acho. Diga, diga. Não, o que eu acho que, assim, faz muito sentido, principalmente pela questão da volatilidade e conversão, né? Então, um SDT está para $1. Em tese, deveria ser sempre assim, tem uma flutuação mínima, e aí fica mais fácil de precificar em dólares do que em USDTs, por exemplo, do que em bitcoins, que daí você começaria, quanto custa isso? Ah, custa 0,0000000 bitcoins. Tá, não estou entendendo. Ou custa 10 milhões de satoshis. Tá, qual a diferença de 30 milhões de satoshis para 30 milhões de liras libanesas, 3 milhões de liras libanesas, 30 milhões de liras libanesas? A nomenclatura na cabeça deles, na cabeça de lá das pessoas que eu conversei, a principal barreira é exatamente essa, porque no Líbano contagem de casa decimal vai até lá, a nota vai com trilhões de zeros atrás, 7 zeros ali atrás, e você olha e você fala, pô, eles falam tudo em milhão aqui, você já sai milionário com $100. Então, eu acho que a grande dificuldade está na precificação, a primeira grande dificuldade. A segunda é, em tese, está lastreado no dólar, e o dólar é muito mais
Dizem que é mais fácil de se compreender do que a rede do Bitcoin. E, em tese é mesmo, não para explicar o sistema financeiro, mas porque você sabe que no final das contas o que dá a, a segurança do dólar chama-se exército americano, que é um exército gigantesco, guerra e violência. É o que garante a localização geográfica dos Estados Unidos, as chances dele ter uma invasão anfíbia dentro do território, a quantidade de recursos que tem dentro daquilo lá, é a maior quantidade de terra arável contínua no mundo está lá dentro, rios navegáveis que têm uma capacidade logística gigantesca. Os Estados Unidos não é os Estados Unidos à toa, não é só porque aconteceu da Segunda Guerra a Europa se destruir. Eles tinham tudo para ser melhores, eles já eram melhores antes da Segunda Guerra começar. E 330 milhões de habitantes, que é uma população que tem e que não está numa pirâmide, uma das poucas que não está numa pirâmide etária quase invertida. Eles ainda estão em crescimento populacional, então você tem uma população ativa muito grande e poucos velhos ainda. Então, para eles é muito mais fácil entender toda essa questão geopolítica do que entender como que funciona a descentralização, por que a China não consegue matar o Bitcoin, embora já tenha tentado 21 vezes, decretado a morte dele lá, e ele continua lá, como que funciona a mineração, e aí vem aqueles argumentos de se desligarem a internet, né? Acabar a energia do mundo, que acontece também com o seu banco, né? O que acontece se cair um cometa? Como o Bitcoin conserta isso? Exatamente. Exatamente. Então são essas duas partes, a compreensão da precificação, a compreensão de o que está por trás. Então é um trabalho de muito, muito estudo, e aí você tem todas as armadilhas no meio do caminho, tem lá as blockchains de shitcoins tentando inventar um JPEG de macaco como algo único. Então, o cara tem distrações mil, é aquele negócio, você vai achar ali o trabalho certo para você fazer, tem trilhões de ofertas de emprego, cada uma te pagando de uma forma diferente, com um cargo diferente, você não consegue enxergar o vislumbre quando você não está sabendo. E junto com tudo isso, como que você compra o Bitcoin? Você tem que passar pelo sistema financeiro, em tese, né? Mas o seu dinheiro está trancado no sistema financeiro. Você até quer comprar o Bitcoin, você tem lá uma crypto exchanger física, que é a loja de escola cripto, que você teria que ir até lá em junho com uma bolada de dinheiro, já sabendo como que usar o wallet e eles te transferirem. De acordo com as reservas deles, né? Também tem essa. Ou teria que pedir para alguém de fora te mandar e sabe-se lá Deus como que você pagaria aquela pessoa, uma coisa assim, para isso se popularizar. Ou seja, tem uma lição aí que a gente até tinha comentado hoje quando a gente estava conversando dessa podcast antes, mas que é bom reforçar que o seguro contra o acidente do carro você compra antes de bater o carro, né? E nesse caso o seguro é o Bitcoin e não adianta nada você querer comprar o Bitcoin depois que o sistema bancário já foi para as cucuias. Aí você não vai ter acesso ao seu dinheiro e você não vai ter essas rampas de acesso e de conversão de trocar dinheiro estatal pelo Bitcoin. Tipo, vai ter um É, momento que o Fiat não vai exatamente. comprar mais Bitcoin, né? Você já parou para pensar nisso? Um momento que só trabalho vai comprar outros Bitcoins e você vai ter que trabalhar por Bitcoins, porque o seu Fiat vai tender a zero e não vai comprar mais satoshis. Né, exatamente isso. Já já vai chegar num ponto em que 100 liras libanesas, que é a menor unidade que tem lá, 100 liras libanesas já não vão bater em paridade um para um com o Satoshi. Então, não adianta você ter a lira libanesa. Você fala, ah, não, eu vou guardar, comprar. Gente, você acumula bitcoins para o momento em que o sistema fiat já não vale mais nada, você poder transferir valores monetários. Não é só para o momento em que a moeda perder o seu valor, você poder vender o seu bitcoin que vai estar no topo e pegar um monte de dinheiro lixo, porque não vai adiantar absolutamente nada. É que nem você mudar para a Argentina e falar agora eu sou milionário porque eu trouxe reais para a Argentina. A inflação vai comer todo o seu dinheiro que você trocou em pesos argentinos, que você chegou milionário, em 2 meses você está pobre.
De novo. Então, você acumula bitcoins para quando esse colapso do sistema financeiro acontecer, você conseguir transferir valores e você não ter paralisação dos serviços, do seu negócio, do seu consumo. E quanto mais pessoas entram nisso, mais pessoas estão dentro disso, mais fácil fica de transacionar valores. É que aí, no caso, a gente ainda tem aquela. Como é que é o nome? Eu não lembro se era teoria Marshall, que o dinheiro bosta é usado, Lady tem Gresham. Gresham, isso mesmo. Então, você tem a Lady Gresham que força, né, entende a fazer a gente acumular e guardar o Bitcoin e não gastá-lo. Mas tudo bem, nesse momento que eu acho que a gente está, eu acho tudo bem. Mas quando acontecer esse colapso, como aconteceu no Líbano, a gente vai usar Bitcoin. A hiperbitcoinização ela vai vir assim, vai chegar no ponto que não vai valer a pena você trocar o seu Bitcoin por moeda estatal. Você vai fazer questão de trocar por serviços e por produtos. Basicamente isso. Ele vai. Aí é que é o ponto que eu acho que ele deixa de ser uma reserva de valor, vamos dizer, né? Eu entendo que hoje ele está numa nascente de aprendizado, um ponto ele vai atingir como reserva de valor, e aí ele aí vai convergir para se tornar de fato uma moeda, como já não mais precisar de uma reserva de valor, mas uma moeda com tecnologia de poupança, que é algo que morreu quando você usa um sistema fiat tem metas de inflação. E aí ele consegue se tornar moeda. E aí foi isso que eu vi, pelo menos, no Líbano. Eu paguei o hotel, eu olhei e falei, tá, estamos na baixa aqui do Bitcoin, bateu acho que 18 mil, 7 mil, não sei. Quando eu paguei, eu falei, puta, eu tô pagando aqui o hotel com a baixa da baixa da baixa do Bitcoin. Porque eu tô sem dinheiro, eu vou ficar sem comer. Eu sei que aqui aceita Bitcoin no restaurante, eu não sei se eu vou conseguir pagar no mercado, eu não sei se eu vou conseguir pagar para comprar alguma coisa. Então eu vou usar a porra do Bitcoin. É melhor pagar isso aqui, ter essa perda e depois você compor, até mesmo para, através do uso, né, a gente consegue ensinar. Então quando eu paguei no gerente do hotel lá o Bitcoin, que ele ficou assim, atordoado, porque ficou aquele negócio de três QR Codes, o SDT da Tron, o SDT do não sei o quê, eu falei, olha, isso daqui é de outra rede. Ele falou, como assim, não é o SDT, esse negocinho, esse QR Code? Eu, não, é outra rede, isso é Tron, que me falou agora era Ethereum. E quando eu paguei em Bitcoin, o pagamento chegou rápido. Eu paguei. Ele ligou para o dono, falou, e aí, ele pagou? Ah, já caiu aqui. Ficou maravilhado. Ele ficou maravilhado. Então, às vezes, você dá essa cara a bater em uma determinada circunstância, é um jeito de você instigar as pessoas, principalmente nessa situação, a aprenderem. Você vê a transação e acontecer que houve aquela transação monetária, porque muito do que se pergunta, do que eu vejo de dúvidas, como é que eu vou garantir que o dinheiro vai chegar lá? Você também não vai garantir o Pix, né? Mas como está mais um sistema que você conhece, você confia de que vai chegar. Veja acontecendo com seus olhos. Tem que ter, da mesma forma que tem os primeiros bitcoiners, o Michael Saylor é um desbravador que futuramente vai ser torturado para ver se acham os bitcoins dele, como teve o McPhee lá também, que foi caçado. Vai ter os primeiros que tem que dar a cara a tapa. Então, melhor que você dê a cara a tapa numa circunstância dessa do que na situação do McPhee. Pelo menos eu vejo assim, né? Se quer participar da comunidade cripto e etc. É, Você quer participar da comunidade cripto, da hiperbitcoinização, da expansão do Bitcoin. É assim que você instiga, e é mostrando assim, olha, essa rede USDT, isso, aquilo, dá problema aqui, problema ali, paga no Bitcoin na Lightning. Olha que rápido, é instantâneo. a Lightning é maravilhosa, cara. Lightning, eu lembro quando eu usei a primeira vez ano passado lá em El Salvador, foi muito. Não sei, é muito prático, tá ligado? É muito rápido. Eu voltei de El Salvador pro Brasil e eu me senti, sei lá, voltando pras cavernas, assim. E, tipo, aqui a gente já é muito mais avançado do que na Europa e do que nos Estados Unidos. Tipo, o Pix, o pessoal tira sarro do Guedes que o Guedes fala que o Pix é bom. Mas, assim, se você desconsiderasse a parte estatal e a parte centralizada e a parte que pode ter censura e pode ser um plano Collor, você pensar só na eficiência,
porra, o Paulo Guedes não tá errado de falar que o Pix é muito melhor que o sistema americano ou o sistema europeu. E mesmo assim, a experiência de você puxar uma carteira, passar outra, pagar o QR Code que a pessoa gerou, invoice, etc., cara, é tão prático, é tão simples. Você, sabe, você vai para outro país, você não precisa se preocupar em converter dinheiro. É maravilhoso. Mas é o que eu tava discutindo com um amigo meu, que ele tava falando a merge, né, da Ethereum, que iria para o POS. E ele falou: o POS é um sistema mais eficiente. Eu falei: cara, se você está buscando um sistema mais eficiente através de centralização, usa o Pix. É 1000 vezes mais eficiente o Pix. É 1000 vezes você tem, na pior das hipóteses, você está vendo a cara da pessoa ali. Agora, o Ethereum pode ser uma proxy de governo através do pós. Centralização gera, de fato, em muitos aspectos, uma maior eficiência. Então, na rede do Bitcoin, você não está só buscando a centralização, tanto que a Lightning está numa camada superior, ela não está na blockchain principal. No Bitcoin, você está procurando segurança, primeiro de tudo. A eficiência ela vem conforme a rede cresce de uma forma sustentável, ela não vem tocar numa assinatura de caneta. Se você quer assinatura de caneta, você não precisa dar dinheiro para o Vitalik. Você continua no sistema que a gente já está, no sistema Fiat. No fundo, planilhas de Excel são coisas centralizadas que permitem organizar, né? Tipo, a questão é como você cria um banco de dados descentralizado que entra em acordo. Que é